autoridades acadêmicas, minhas saudações, alunos, professores, é um prazer estar aqui com vocês. Minha fala tem a ver com um livro, o qual é uma mistura de várias coisas. O livro foi escrito a partir de um curso oferecido a estudantes de economia na PUC, estudantes de último ano, para os quais a ideia era justamente de ensinar que para praticar as coisas da economia em Brasília era necessário falar o idioma dos advogados, o idioma das leis. Essas duas disciplinas caminham juntas e só quando se chega em Brasília com as ambições de mudar o Brasil e fazer política econômica, a gente descobre que no âmbito do Estado de Direito é preciso fazê-lo através de leis, decretos, portarias, resoluções. Portanto, é preciso dialogar com esse outro profissional. Parte desse treinamento devia estar dentro do curso de economia, o objetivo do curso era esse, que também refletia a minha experiência de ter feito reformas monetárias no ano de 1994 e ter descoberto que precisava modificar muitas coisas feitas em 1933. Daí uma pista preciosa para esse livro, descobri que a história que parecia ter ali um capítulo tão importante da hiperinflação e seu fim, de algum jeito tinha começado em 1933. Era uma pista preciosa. Vejam que esse livro ele é uma história monetária para os 80 anos começados em 1933, que tem uma singularidade muito importante, e acho que é o primeiro enigma a decifrar o que aconteceu em 1933. Uma forma de entender o que aconteceu é através dessa passagem, que é de um outro, na verdade, uma versão em prosa da segunda parte do Fausto. O autor aqui é Goethe, em prosa, que na segunda parte da tragédia do Fausto traz esse enredo do homem que vendeu sua alma ao diabo em troca de uma experiência transcendente para o terreno do social, e no âmbito do governo, o presidente da República, o imperador, meio que faz a mesma coisa, vende a sua alma ao demônio, que lhe ensina então o truque do papel moeda. Essa é a grande alegoria explicada na segunda parte do Fausto. Logo na primeira cena, o demônio em pessoa, fantasiado de bobo da corte, se fazendo de astrólogo, ensina ao soberano como é que se faz para pintar pedaços de papel que passam a valer mais do que ouro. Era uma espécie de alquimia descoberta de um jeito não químico que mudaria a face da humanidade. Goethe escreveu essa alegoria na altura, no fim da vida. O livro foi publicado em 1830, logo depois que ele morreu, e ele refletia sobre experiências na França no século anterior. O John Law, os assinhados da Revolução Francesa, foram momentos em que a moeda fiduciária fez a sua primeira aparição, e virou meio que um clássico da história monetária falar da transição da moeda mercadoria do ouro para o papel. E de muitas maneiras essa passagem é mais ou menos como a que se passa na história da arte, quando em algum momento ali pelo final do século XX nós transitamos para uma arte que procurava a fidelidade com o real, com a natureza, para um outro tipo de retrato da natureza, de natureza subjetiva, em variados formatos, em variadas escolas. A arte deixa de ser objetiva, talvez feita obsoleta pela fotografia, e passa a ser abstrata, como vocês podem ver nesses exemplos aí, quando eles aparecerem. E, portanto, a fidelidade ali do Vermeer, a moça do brinco de pérola, passa a ser uma coisa diferente. Aquilo é um Jackson Pollock, expressionismo abstrato,
Moeda hoje em dia é como arte conceitual, ok? É uma coisa muito diferente do que era até 1933 ou 1914, a data exata é variada. O livro, meu livro sobre essa experiência trazida para o Brasil, começa em 1933, porque 1933 foi quando formalmente, pelas leis brasileiras, acabou o padrão ouro no Brasil. Ocorreu em outras partes do mundo e é onde o Brasil copia estatutos legais feitos em diferentes países para redefinir o dinheiro como uma coisa diferente do que era antes. Antes era qualquer coisa representativa de algo com valor intrínseco, implícito. Agora era uma coisa diferente. Em 1933, 4 coisas acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. Pelo menos 3 delas são decretos assinados pelo mesmo ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha. O primeiro, esse decreto 23.501, é o decreto que diz que agora nós temos o dinheiro no Brasil é um papel moeda de curso forçado, é um pedaço de papel que todos vocês são obrigados a aceitar pelo valor que está escrito ali, valor nominal, não o valor real. Primeira coisa, uma grande revolução. A segunda, esse outro decreto 23.238, é o decreto que criava uma espécie de reserva de mercado para a moeda brasileira dentro do Brasil, ou seja, ninguém pode ter moeda estrangeira, a negociação com moeda estrangeira é muito restrita e controlada, só pode acontecer nas formas e nas taxas determinadas pelo governo. Portanto, o território fica isolado do resto do mundo quando se trata do nosso pedacinho de papel se relacionar com os pedacinhos de papel emitidos por outros países. Esse é o segunda grande transformação. E a terceira, decreto 22.626, a lei da usura, foi o decreto que estabeleceu um limite para as taxas de juro e, ao fazê-lo, praticamente determinava uma espécie de estatização dos bancos. Se existe inflação e só é possível emprestar dinheiro a 12% no máximo, a única entidade capaz de emprestar dinheiro obedecendo as leis da usura era aquela que fabricava pedaços de papel do nada e os fazia ter valor, que era o governo. Os bancos não poderiam receber depósitos, remunerá-los e emprestar dinheiro, porque a taxa de juros estava restrita. Esse era o sentido da lei da usura. Também, vejam, é uma estatização do crédito, uma estatização do câmbio e uma obrigação agora imposta ao cidadão que antes recebia e pagava coisas representativas de ouro, moedas e papéis conversíveis, e agora era obrigado a aceitar um pedaço de papel sem valor em troca daquilo que vendia, sua força de trabalho, suas mercadorias. Essas 3 coisas mudavam tão dramaticamente a natureza da moeda que a principal reação era: agora temos uma espécie de ditadura monetária, o Estado pode fazer qualquer coisa e nos empurrar pedaços de papel sem valor em qualquer quantidade, somos obrigados a aceitar e não podemos nem ter a moeda estrangeira, nem os bancos podem criar moeda, é muito poder. A maior parte dos outros países, neste mesmo momento, cria uma instituição com o intuito de limitar esse poder, que é o Banco Central. No Brasil, no entanto, nós não fizemos tal coisa. Não criamos o Banco Central quando fizemos essas 3 coisas em 1933. Portanto, a nossa ordem monetária de 4 pilares, construída em 1933, essa espécie de ovo da serpente, tem 3 decretos e uma ausência, uma omissão, que é essa instituição que não foi criada. O enredo histórico é perseguido nos capítulos, conforme vocês veem ali, 4 enredos paralelos que se juntam no capítulo 7, no colapso da moeda brasileira. A hiperinflação, feita ainda mais grave pelas
reformas monetárias e tentativas fracassadas de combater a doença. Nada pior para uma doença séria do que um tratamento fracassado e errado. A doença vai ficando pior, mais viciosa. Foram 5 choques heterodoxos com congelamentos de preço e um monte de atrapalhadas que vão fazendo tudo mais complexo. Mas, em algum momento, em 1994, a sabedoria aprendida com todos esses erros nos permitiu recompor, reconstruir a moeda no Brasil e, de certa maneira, colocar limites nos demônios que foram libertados 60 anos depois e depois de muita inflação. Essa é a saga deste livro. São 80 anos absolutamente incomuns na história de qualquer país. Para vocês terem uma ideia, procurei fazer nesse gráfico um simples desenho do nível de preços a partir de 1933 até 2013, quando termina a nossa história. Nós não temos o nosso índice de inflação mais antigo, que é o índice da FIP, começa a ser calculado em março de 1939, 6 anos depois do começo da nossa história. Então, para março de 1939 igual a 1, o nível de preços em dezembro de 2013 é aquele número que vocês estão vendo ali. Se fôssemos fazer um gráfico simples dessa evolução, isso estaria lá no 8º andar desse prédio, precisaria de uma tela maior. Aqui é uma escala logarítmica, tá? Então, quem já está mais avançado na sequência de matemática sabe o que é isso. Tudo fica meio achatado, mas dá para ver muito claramente uma diferença de taxa de inflação nesses períodos. Há um período anterior a 1980 de inflação, às vezes descrita como galopante ou crônica, média 2% ao mês, um número elevado por paladar de hoje. A partir de 1985, talvez, para ser mais preciso, a inflação ultrapassa 100% ao ano pela primeira vez e não volta abaixo desse índice, senão em 1995. Esse período tem inflação em média de 16% ao mês, 10, 15 anos, depende de onde se começa a fazer a conta, de 16% ao mês. É muita coisa. E o período plano real claramente é um break nesta trajetória, assinalando o início de uma nova ordem. Nós conseguimos arrumar a casa depois dessa experiência. Nossa experiência também é única porque nenhum outro país trocou de moeda tantas vezes como nós. Nossa moeda desde a independência era o R$1.000, vinha desde Dom João, e só em 1942 o cruzeiro foi introduzido. E o cruzeiro durou até janeiro de 1987. Ali vocês podem ver quanto tempo durou cada padrão monetário nosso, qual foi a inflação média durante a vigência do respectivo padrão, a taxa de câmbio diz respeito à taxa de câmbio relativamente à moeda anterior. O cruzeiro de 1942 foi trocado 1 para 1 relativamente ao R$1.000. R$1.000 passou a ser um cruzeiro em 1967, depois o cruzeiro novo estabeleceu uma taxa de câmbio de 1 para 1.000 para o cruzeiro, porque na linguagem da época cortou 3 zeros, e depois o cruzeiro novo virou cruzeiro de novo, ainda dentro do governo militar, e esse cruzeiro veio até 86, quando veio o plano cruzado. Começaram os choques heterodoxos, 86 o cruzado, depois teve o plano Brescia, que não teve troca de moeda, mas o plano verão em 89 teve. Vocês podem ver, janeiro, cruzeiro, cruzado novo, plano Collor, 1990, introduziu uma nova moeda, o cruzeiro de novo,
insistindo no nome, nessa altura, vejam a inflação acumulada nesse período do Cruzeiro do Collor, já está em média 18,8 ao mês, depois o Cruzeiro Real, feito já com Fernando Henrique ministro, só para cortar 3 zeros e ensaiar um pouco as coisas que vão acontecer no Real, e quando o Real começa, vejam, pequeno detalhe ali, o Real começa a viver em fevereiro de 94, quando o Cruzeiro Real ainda não acabou, né? Com o nome de URV, vive 4 meses simultaneamente ao Cruzeiro Real como URV, e aí vira a única moeda do país com o nome de real a partir de julho de 1994, e é a moeda que temos até hoje. Nenhum país nesse planeta teve essa experiência de tantas reformas, cada uma delas com a sua complicação. Não há nada de trivial em cortar zeros da moeda, tirar 3 zeros, enfim, isso é sempre uma encrenca. O fato é que quem for sempre fazer a conta de quantos cruzeiros de 1942, R$1 de hoje significa, o número é esse aí, esse 2,4 trilhões, para fazer a conta de quanto valia uma coisa em 1942, a primeira coisa é dividir por esse número, depois multiplicar pela inflação acumulada, zero que não acaba mais. O zero, na verdade, é uma presença ubíqua nessa experiência toda. Um filósofo disse que a inflação é meio que o portador visual do zero, e eu experimentei essa experiência de várias maneiras. Uma curiosa foi quando a editora Zahar me fez ter uma reunião com as pessoas que iam desenhar a capa do livro. Então eu sentei diante de 2 designers que então disseram: bom, doutor, agora explica aí o que tem dentro do seu livro. Aí expliquei e estava difícil. Quando então eu disse: olha, quer saber, essa é uma história sobre zeros, sobre nulidades, cortes de zeros. E eles tiveram essa ideia extraordinária que pegar os zeros de cada padrão monetário no seu grafismo original e compor esse background do título do livro. Nil-Réis, o Cabral, que alguns aqui de cabeça branca terão manuseado, J.K. do Cruzado, Floriano era Cruzeiro Novo, Machado Cruzado, e por aí vai. Muitos de vocês nem conheceram essas criaturas, mas os zeros da nota de 100 estão ali, tudo são zeros. Por que se corta zeros? Por uma razão prática muito simples. Se você tiver, às vezes, um pedaço de pão, se você não corta zeros e tem muita inflação, um pedaço de pão custa 1 milhão, 1 bilhão, não é isso? E 1 bilhão em notas de 100 é um caminhão de dinheiro, literalmente, tá? Você não pode ir à padaria com um caminhão para pagar um pão, não é isso? Então é preciso ou fazer outro padrão, ou cédulas maiores, cédulas de 100 mil, de 1 milhão, 1 bilhão, mas tem uma coisa que enfim, pode acontecer coisas como essa. São imagens icônicas da hiperinflação alemã, que cresceu muito rápido. A inflação alemã é parecida com a brasileira até abril de 23, quando ela pula de 100% ao mês para 1.000, 10 mil, 20 mil ao mês. Nesse pulo é o período dessas fotos. Aquela foto ali daquele canto lá dos meninos apontando para cima, aquele monte de dinheiro ali é $1, tá? Quando o marco foi estabilizado em novembro de 23, a unidade era quatrilhão por dólar. Então, precisava fazer notas desse tipo assim. Agora o exemplo do Zimbábue recente, notas de 10 milhões. Vamos combinar que é absolutamente ridículo
um país emitir uma nota de 10 milhões da sua unidade monetária. Mais ridículo ainda, uma cédula de 100 trilhões da sua unidade. Nenhum país sério deve fazer uma cédula de 1 milhão, ok? É talvez o limite do ridículo em matéria de moeda nacional. E, obviamente, o Zimbábue ultrapassou, como também a Venezuela, recentemente. São os dois casos vivos de hiperinflação, onde faz sentido estudar o fenômeno. Mas vamos lá, como é que se estrutura o livro? Eu não queria me alongar aqui nas coisas técnicas, mas uma experiência muito importante do curso e do livro é expor os economistas à linguagem dos advogados, porque é preciso saber como você escreve que a moeda é apenas um pedaço de papel e uma criatura da lei. Então, este Decreto-Lei 23.501, ele está em vigor de forma modificada, escreveu desse jeito. Não escreveu, como eu disse, escreveu dizendo que é proibido estipular pagamento em ouro, ou em determinada quantidade de moeda, ou por qualquer meio que reduza ou restrinja nos seus efeitos o curso forçado do mil-réis papel. É uma linguagem rebuscada, e muito da experiência de ler, entrar em contato direto com esses textos é aprender que isso é como se fosse um idioma diferente. É introduzida a ideia, por exemplo, do valor legal da moeda, que para nós economistas é o valor nominal, é um número ao qual não se associa nenhum poder de compra. Portanto, você é obrigado a receber em pagamento pelo que você vende um pedaço de papel onde está escrito um número, mas quantas mercadorias você entrega em troca daquele número de unidades monetárias é um problema seu. O poder de compra não pertence à lei monetária, pelo menos nessa época, onde a sensação era que a grande reforma é a moeda não tem mais valor intrínseco. Então, o dinheiro que você tinha no seu bolso, ao qual correspondia e ao qual você podia converter em ouro guardado em algum lugar, esquece. Esse ouro agora não te pertence mais. A sensação que você foi roubado é bastante concreta. E todas as vezes que se discutia moeda fiduciária no Brasil, aqui é uma fala de Monteiro Lobato nos anos 20, a sensação é de que essa história de moeda papel é uma ladroeira, como ele diz, que certos governos inventaram pelo simples fato que não tem cadeia para os governos. Para que vocês terem uma ideia da temperatura dos debates sobre o que era papel moeda. Como é que funcionava? Muito simplesmente aqui, todos aqui estudaram muito contabilidade, entendem bem o assunto, se a imagem nos ajudar. O balanço de um Banco Central antes de 1933, do lado do passivo, tinha as moedas, as cédulas emitidas, que eram conversíveis nas reservas internacionais que estavam no ativo. Portanto, tinha um limitador natural do quanto você podia emitir de moeda, e, na verdade, a verdadeira moeda não era o pedaço de papel emitido, mas a moeda internacional, o ouro guardado no cofre. Era como se o mundo tivesse uma única moeda. E, obviamente, as taxas de câmbio, nesse contexto, não é que elas sejam fixas, é a mesma moeda aqui e na Inglaterra, só que lá ela é medida em galões e aqui em litros, ou jardas e metros, libras ou mil-réis. É só uma questão da unidade de medida, é a mesma moeda. Portanto, o assunto de taxa de câmbio não se coloca no mundo do padrão ouro. Os bancos centrais eram isto e também bancos que tinham capital, podiam captar depósitos e emprestar dinheiro. Vê a sobreposição dessas duas funções. Pois que, em 1933, no entanto, essas duas funções são misturadas. Não é mais preciso que o dinheiro emitido tenha qualquer correspondência com o que você tem de reservas internacionais,
tampouco o que você faz de redesconto ou carrega de títulos do governo tem qualquer relação com o seu capital ou quanto o Banco Central é capaz de captar junto ao público. E aí a grande pergunta é o que passa a ser a moeda neste novo contexto? O que é essa criatura, moeda emitida que está ali no balanço, parte do passivo não exigível da instituição, um pedaço de papel que circula de aceitação obrigatória por todos nós. Ela tem uma natureza de uma ação preferencial do Banco Central, que é parte do passivo não exigível, mas não dá a nenhum de nós direito de voto nessa companhia aqui, mas é para o Banco Central como se fosse uma ação preferencial que ele emite quantas quiser. E o IPO, a oferta pública desse tipo de instrumento, tem a vantagem de que nós temos que obrigatoriamente aceitar em pagamento, pelo valor de face. É um sistema monetário diferente. E acontecem coisas estranhas nesse mundo da moeda fiduciária. Apenas umas ilustrações aqui interessantes sobre paradoxos que acontecem. Logo se descobre, na altura dos anos 40, 50, embora esse gráfico aqui seja bem posterior, 2008, que há muitos casos de Banco Central com patrimônio líquido negativo. Se um banco particular tem patrimônio líquido negativo, ele precisa ser liquidado pelo Banco Central, mas ninguém liga se o Banco Central tem patrimônio líquido negativo. Se ele tem reservas em dólares no ativo e apenas passivos em moeda nacional, é fácil ver que numa variação cambial muito violenta, o Banco Central pode ter uma grande perda patrimonial ou um grande ganho, e pode acontecer coisas desse tipo. O Banco Central da República Tcheca, do Chile ou da Indonésia tem patrimônio líquido negativo, quebrou o Banco Central. Mas por que não quebra? Não quebra porque se a gente somar o capital a o que ele pode fabricar de moeda, aí o passivo não exigível dele fica positivo, o patrimônio líquido dele fica positivo. O Banco Central, no Brasil e em qualquer parte, é a única instituição desse planeta que é capaz de fabricar a única matéria-prima com a qual as empresas fazem aumento de capital, dinheiro. Então, a empresa que faz dinheiro não tem problema de falta de capital. E, obviamente, ela resolve o problema quando tem patrimônio negativo, como ela pode fazer muitas outras coisas. Pode fabricar dinheiro para comprar títulos do governo, que vai utilizar em fazer programas sociais, programas de desenvolvimento, pode fazer qualquer coisa. E tudo é um pouco, sei lá, como vocês... Tudo tem um pouco essa cara, né? Quem viu A Casa de Papel terá o raciocínio de que se você vai na fábrica na Casa da Moeda, usa o tempo da Casa da Moeda para imprimir pedaços de papel e ir embora com eles, você não roubou ninguém. Você só roubou o tempo de uso daquela máquina, que você pode até pagar e ir embora com o papel impresso, que vale muitas vezes mais o valor da matéria-prima que você usou. Onde está o roubo? Vejam como o tema continua atual. Esse é o tema da Casa de Papel, como é o tema dessa história aí do homem que roubou Portugal, que é ainda mais surrealista, que foi uma história de um senhor em Portugal que falsificou a assinatura do presidente do Banco Central de Portugal e encomendou a uma produtora de cédulas na Inglaterra um lote de cédulas de 500 escudos. E os ingleses aceitaram a encomenda e entregaram o dinheiro absolutamente legítimo. Só que não foi entregue para o Banco Central, foi entregue para um bando de escroques. E eles colocaram esse troço de circulação e foi o maior golpe financeiro da história. 5% do PIB de Portugal esteve envolvido nisso aqui. Isso é o mundo da moeda fiduciária. Mas vamos lá. Vários paradoxos. Em sala de aula é uma grande brincadeira tratar dos casos patológicos sobre moeda fiduciária.
perguntas exóticas, por que ninguém liga quando o Banco Central quebra e tem patrimônio líquido negativo? Porque o Banco Central pode fabricar essa matéria com que se faz aumento de capital, é a única instituição que pode fazer isso. Por que as empresas, questão de sala de aula, por que as empresas que emitem criptomoedas fazem ICOs e não IPOs? Né? Os mais jovens aí, familiarizados com esse mundo, o ICO é uma oferta pública inicial da moeda, o IPO é uma oferta pública inicial da ação da companhia que emite a moeda. A gente vê pelo caso do Banco Central que elas são a mesma coisa. O Banco Central colocar dinheiro em circulação é um ICO que tem a mesma natureza de um IPO, que é colocar um passivo não exigível na mão das pessoas. Não é isso? Não estamos inventando nada com as criptomoedas que os bancos centrais não inventaram já há muito tempo. Aí a pergunta é instigante: por que os bancos centrais, e a máfia têm em comum? Hein? O quê? Ambos possuem o monopólio do crime, não é isso? E por isso podem vender segurança quanto ao poder de compra da moeda melhor do que a concorrência. Simples. Muito bem. O câmbio é outra esfera regulatória interessante, é o relacionamento do nosso pedaço de papel com aquele emitido por um outro país. A partir de 1933, todos os países do mundo têm dinheiros que são meramente pedaços de papel. Qual a relação entre um e outro, se eles não são mais diferentes pesos do mesmo metal? Né? É uma questão de mercado, uma questão de comparação, uma questão das pessoas. As pessoas que determinam, que escolhem qual a taxa de câmbio pela qual elas trocam uma coisa pela outra. No entanto, quando o Brasil se viu diante dessa realidade da moeda fiduciária em 1933 e de expor a moeda brasileira a se comparar com o dólar americano ou a libra esterlina nos mercados, o que verificou é que a taxa de câmbio seria vexaminosa e, portanto, em vez de deixar o câmbio flutuar, o Brasil optou por controles cambiais, de estabelecer que era proibido comprar e vender moeda estrangeira, exceto nos estabelecimentos autorizados pela taxa determinada pelas autoridades. E a partir daí começou essa montanha de regulamentação cambial que foi permitindo e proibindo e fazendo uma mixórdia de regulamentos de uma complexidade inacreditável, seletiva, pode para isso, não pode para aquilo, que foi a imagem habitual dos especialistas em câmbio, é que a regulamentação cambial no Brasil, nos anos 80, 90, era mais ou menos como a etnografia de Troia. Troia, cidade ali no sul da Turquia, que todos conhecem da literatura, ela foi devastada 17 vezes ao longo de muitos séculos. Então, quando você for lá hoje da ruína de Troia, tem um pedaço, uma pedrinha, você não sabe de qual das 17 cidades, com vários séculos de diferença uma da outra, aquela pedrinha pertence. Ou um vaso, se você quiser recompor aquela civilização e fazer sentido ali do que você está vendo, é como a Troia, esse gráficozinho aí, esse desenho, é lá da ruína, onde você vê as diferentes cidades e uma construída em cima da outra. Assim era a nossa regulamentação cambial antes de começar um processo de liberalização. Em 1933, tudo isso começou com um enunciado muito simples. De novo, é importante ver como é que se escreve essas coisas. Esse decreto aí estabeleceu algo como são consideradas operações ilegítimas aquelas feitas fora do estabelecimento autorizado, tá? É como se
estabelecêssemos uma forma de regulamentação que é assim: é legítimo que se passe aqui dentro desse auditório, fora desse auditório, não sei, ok? Pode rolar qualquer coisa ali em matéria de câmbio fora do auditório. Então, dentro do ambiente regulado, as taxas de câmbio parecem civilizadas e justas para isso ou para aquilo, conforme a visão da autoridade, mas isso pode não ter nenhuma correspondência com o que está se passando do lado de fora e nos mercados, né? E essa é a essência do controle cambial, é uma regulamentação de aparência, onde você cria uma espécie de bairro da virtude e, obviamente, todas as províncias do pecado que você imaginar. Uma imagem que me ocorre, que é uma imagem shakespeariana, enfim, uma paixão que eu tenho, na época de Shakespeare, em Londres, Londres tinha muros, e certas coisas não podiam acontecer dentro dos muros da cidade. Não podia haver cemitério, prostíbulo, escolas de contabilidade, teatro. O teatro tinha que acontecer fora dos muros da cidade ou em ambientes especialmente autorizados pelo Privy Council. Mas o The Globe, reconstruído na parte sul de Londres, do outro lado do rio, era, como vários teatros ali fora das muralhas, uma região que eles chamavam de Liberties. Tem uma peça shakespeariana chamada Medida por Medida, que justamente problematiza esse assunto das muralhas, que é uma história de um sujeito que se passa em Viena, ele se torna o duque, o manda-chuva da cidade, e resolve fazer valer as leis contra a fornicação. E verifica que isso é impossível, né? E o enredo da peça se desenrola muito em torno disso que o Carpeaux, o crítico literário famoso, descreve, o eterno conflito da vida pública, a ordem jurídica do Estado e a ordem vital da sexualidade. Às vezes o símbolo dessa tensão é uma lei impossível. Leis contra a fornicação são leis impossíveis, como talvez o controle cambial, como aprendemos a ver ao longo do tempo. A nossa cultura de controle cambial foi enriquecida com a figura do pedigree, em certo momento, que foi quando, final dos anos 40, o Brasil começa a receber muito capital estrangeiro, e o capital estrangeiro que vem exige do governo brasileiro uma garantia de que ele possa sair. O cara não entrou ainda, vem com moeda estrangeira, diz: eu entro se eu tiver o direito de sair. Então, o governo, em 1946, esse decreto-lei aí foi a primeira aparição da ideia de registro de capital estrangeiro, que diz que é assegurado o direito de ir embora aquele capital estrangeiro previamente registrado, ok? Essa noção, em 1962, é enriquecida pela Lei 4131, até hoje em vigor, muito famosa, que criou o Serviço de Registro de Capital Estrangeiro do Banco Central, o FIRS, e que faz para as multinacionais esse trabalho. Você entra com um contrato de câmbio, entra no Brasil, o seu contrato de câmbio de entrada, vai para o Banco Central, ele registra quantos dólares você trouxe, anota no seu certificado, não é isso? Você só pode sair com aquilo ali, só pode remeter uma proporção daquilo ali, e fica ali o seu mecanismo de controle. Era um inferno em matéria de burocracia. Nesse conceito só sai o que entra. Esse sistema colapsou nos anos 80 através do chamado câmbio negro, que é o fora da muralha, o fora do auditório. Quando o que acontece fora das muralhas começa a ficar mais importante do que o que acontece dentro, significa que a sua regulamentação colapsou, ok? Todo mundo quer ir para o lado de fora, porque o que acontece aqui dentro não tem a menor graça. É lá que está o teatro, né? Então, como é que você mede isso no caso do câmbio? Através do ágio, do dólar black sobre o dólar oficial, e outro número que a gente não tem é sobre o volume.
mas a gente sabe que a partir dos anos 80 o volume no câmbio paralelo começa a ficar comparável, quem sabe maior do que o volume do oficial. É um colapso do controle cambial, é preciso modificar. E é curioso que isso acontece no final dos anos 80, quando a nossa Constituição traz esse comando ali no artigo dos direitos fundamentais, que é o artigo 5º, que diz essa coisa sobre o direito de ir e vir. É livre a locomoção em território nacional em tempo de paz, podendo a pessoa, nos termos da lei, entrar e sair do território nacional com seus bens. Se você pode sair do Brasil e levar seus bens, como então é proibido você mandar dinheiro para fora? Se você for para fora, você tem que deixar o seu dinheiro aqui dentro. Isso aí é incompatível com a ideia de que você, cidadão, nos termos da lei, em paz com as suas obrigações tributárias, por que raios você não pode mandar dinheiro para fora, para o seu filho que está estudando lá fora, ou porque você quer comprar um livro na Amazon? Não é isso? Então, que país é esse que você, em dia com as suas obrigações tributárias, não tem a liberdade de comprar moeda estrangeira? Está na Constituição. E toda a arquitetura da liberalização, que começa a partir daí, começa meio que derrubando os muros e fazendo com que o que está fora do mundo regulado venha para dentro e fique visível. Foi esta arquitetura que foi utilizada para integrar o que a gente chamou de câmbio flutuante, onde podia fazer qualquer coisa desde que a pessoa se identificasse. Muita gente preferiu usar esse tipo de mecanismo em vez do câmbio negro e os doleiros, e aí o câmbio flutuante foi ficando mais liberalizado, e de repente o câmbio flutuante ficou sendo o câmbio oficial. E agora não havia mais, quando isso foi feito, na altura lá dos anos 90, meados dos anos 90, não havia mais nenhuma razão para nenhum cidadão honesto precisar comparecer a um doleiro para comprar moeda estrangeira, como antigamente era meio que normal. A pessoa queria levar os filhos para a Disneylândia, só podia comprar $200 por cabeça. Não dá nem para pagar a diária do hotel, tinha que ir no doleiro. Um constrangimento para o cidadão honesto entrar naquelas fortalezas. Mas depois que passou a poder fazer qualquer coisa no Banco Itaú ou no Bradesco, ninguém precisava ir no doleiro. Só quem não queria se identificar, que obviamente que aí estava o Caixa 2, a bandidagem. E é o momento também que o Brasil começa a praticar, começa a definir lavagem de dinheiro como crime e percebe que o doleiro, na verdade, tem um modelo de negócio que não é o dólar. O que interessa ao doleiro e ao câmbio negro é a moeda fria, sem origem. E muitos doleiros, inclusive, fazem lavagem de dinheiro sem usar o dólar, não precisa. O dólar é apenas moeda em espécie, que é hoje a ferramenta essencial da lavagem de dinheiro. Agora, quanto tempo nós tivemos que andar de 1933 até meados dos anos 90 para resolver este problema? E, se pensarmos, foi a primeira vez, desde 1933, que as autoridades brasileiras permitiram que aquele pedacinho de papel com as nossos símbolos nacionais pudesse ser livremente comprado e vendido contra moeda estrangeira desde Oswaldo Aranha. E desta vez, em julho de 1994, nós não passamos vergonha, tá? E não temos passado vergonha desde então. É assim que se encerra esse capítulo da liberalização cambial. O assunto da lei da usura é importante, inclusive para afastá-lo de qualquer consideração moral, religiosa. É um assunto contencioso. Porém,
O ministro Oswaldo Aranha, quando assinou o decreto da lei da usura, explicou aos jornalistas, como o livro documenta, que o assunto ali não era propriamente a repressão à usura, mas assegurar que a agricultura tivesse juros camaradas, ok? Então a limitação dos juros foi feita para que a agricultura pudesse tomar dinheiro do Banco do Brasil, não apenas limitado a 6% ou a 12% ao ano, conforme o caso, como proibiu o anatocismo, que é o juro composto, ok? Tudo isso era com o objetivo de criar o crédito direcionado, subsidiado para um setor amigo, ok? E isto virou um grande padrão, uma grande indústria nesse país. Por um lado, você só consegue dar crédito barato em compliance com a lei da usura quando você emite moeda, quando você é um banco oficial, e por outro, para quem você empresta o dinheiro baratinho, é para quem o governo diz que é do bem, né? Todos os outros vão procurar o dinheiro a mercado por aí, fora dos limites regulatórios. 1964 é que a lei da usura é afastada de dentro do sistema financeiro e os muros da regulação são ampliados. O que a gente tem hoje, para encurtar uma longa história, hoje, as we speak, 2018, o Banco Central faz um cálculo, ele computa uma estatística chamada ICC, Índice do Custo de Crédito, que é a taxa de juros média praticada no mercado do crédito direcionado, e faz outro cálculo para a taxa de juros praticada no mercado livre, né? E é mais ou menos metade, 26% do PIB é o estoque de crédito direcionado, 26% do PIB, mais ou menos, é o estoque de crédito livre. O juro praticado no crédito direcionado é 8,9% em média, ok? Abaixo dos 12% da usura hoje, né? Já o praticado no mercado livre é 35%, em média, 21% para PJ e 46% para pessoas físicas. Temos um país dual como a Veneza do Mercador de Veneza. Quem não está reconhecendo os personagens, Antônio, o mercador, o cristão, e o judeu, Shylock, o usurário. E a peça Mercador de Veneza, outra peça shakespeariana, tem um enredo em torno do fato de Antônio ter precisado de dinheiro e ter recorrido ao judeu e depois não pagou e depois teve um problema. Vale olhar o filme, que tem Al Pacino no papel do Shylock e Jeremy Irons no papel do mercador. Excelente aula. No meu curso, por exemplo, tinha uma aula sobre usura que todo mundo tinha que ver o filme e discutir a economia numa peça shakespeariana. Olha que bacana são os estudos monetários quando a gente pega o ângulo certo da coisa. Mas enfim, já temos 3 pilares da ordem de 33, o quarto, que é uma ausência, não é um pilar, é o Banco Central, que nós não criamos quando criamos papel médico forçado, controle cambial e lei da usura. Por que não criamos um Banco Central lá atrás, né? Esse gráfico extraordinário vocês veem aí, é o número de bancos centrais no planeta Terra e o número de estados soberanos no planeta Terra, né? Os pontinhos é o número de países. Vejam que na altura da virada do século XIX para XX, menos da metade dos países desse planeta tinham o seu próprio banco central. A partir daí o número vai crescendo, se aproximando. Depois da Segunda Guerra já vira quase que um símbolo da independência nacional, o país ter o seu banco central, que emite o seu dinheiro, ter a sua linha aérea, essas coisas. Nosso banco central, no entanto, não foi criado como os outros da América Latina nos anos 20, nem nos anos 30, nem nos anos 40, nem nos anos 50, já tinha pressões para fazer. 1964 é a data oficial em que ele foi criado. Março de 65 foi quando entrou
em funcionamento, mas a verdade é que ele foi capturado em 1967, virou uma espécie de Banco do Brasil, e só com o Plano Real ele passou a ser um Banco Central, talvez merecendo esse nome. E se isso é verdade, significa que o nosso Banco Central é como se tivesse sido criado quase no final do século XX, que é o Banco Central mais tardio dentre as nações sérias, e também pela nossa experiência inflacionária, a gente não é propriamente um país sério em matéria de moeda, como a gente vê. Tem ali também bancos centrais independentes, embaixo, mas já passou. O personagem simpático ali, gordinho, que passou, é o ministro Sousa Costa. Ele tentou, o Getúlio tentou fazer, em 1937, um projeto de Banco Central, originalmente concebido por um expert inglês que nos visitou em 1931, nada feito. O Getúlio queria um dinheiro dos americanos para fazer e não conseguiu, e aí só em 1944 é que a história ganha um contorno diferente. Isso porque o Brasil mandou uma delegação para a conferência de Bretton Woods, que ocorreu na cidade com esse nome, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, onde se desenhava o sistema monetário internacional do pós-guerra. A guerra está prestes a acabar, e essa conferência criou o FMI, criou o Banco Mundial, e o tratado assinado por todos os países ali presentes, o Brasil inclusive, tinha uma previsão curiosa que os sócios do FMI não seriam os países, mas os bancos centrais dos países. E, vergonha, o Brasil não tinha seu Banco Central. Então, tivemos que fazer um arranjo provisório, uma vez que, veja, um tratado internacional que volta para cá e é aprovado pelo Congresso, ele vira lei, e nós não tínhamos Banco Central. Então veio um decreto-lei ainda no Estado Novo, esse é de fevereiro de 45, que criou dentro do Banco do Brasil um personagem, uma instituição chamada SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito. Tinha duas coisas interessantes sobre a SUMOC. Uma é que seria um embrião do Banco Central, ela prepararia a organização do Banco Central, talvez transformando o Banco do Brasil no Banco Central, talvez. E outra coisa é que a SUMOC passou a ter um conselho, e esse conselho passou a mandar no Banco do Brasil. Esta acabou sendo a providência mais importante. Agora, a SUMOC foi criada em 45, o Getúlio foi derrubado a seguir, a SUMOC permaneceu, e mais, permaneceu a obrigação do Brasil fazer seu Banco Central, tanto que o governo Dutra mandou em 1946 para o Congresso um projeto de lei sobre o Banco Central. E o que resultou dessas medidas foi o seguinte: a SUMOC tinha um conselho que passou a mandar na política monetária de 5 membros. O presidente era o ministro da Fazenda, o superintendente da SUMOC, futuro presidente do Banco Central, era o segundo membro, os outros 3 eram do Banco do Brasil, presidente e 2 diretores. De tal sorte que o sistema que funcionava era aquele que vocês estão vendo ali, o conselho da SUMOC mandava no Banco do Brasil, sendo que a SUMOC era uma salinha onde ficava o superintendente, que embaixo de si começava a criar as instituições e práticas e departamentos próprios do Banco Central. Enquanto isso, no Congresso, ia sendo discutido, está escrito ali com o PLCC, Projeto de Lei Correia e Castro. Correia e Castro foi o ministro da Fazenda que mandou para o Congresso um projeto em que se propunha que esse conselho da SUMOC, 5 membros, fosse então transformado numa coisa chamada Conselho Monetário Nacional, com 13 membros, metade, 13 tira o ministro da Fazenda, que é o presidente, 6 membros seriam do Banco Central, 6 outros membros seriam presidentes de bancos de desenvolvimento criados pela própria lei, mais o presidente do Banco do Brasil.
5 novos bancos públicos de desenvolvimento e o Banco do Brasil. Então, vejam, era um conselho que tinham 6 membros pró-estabilidade da moeda e 6 membros contra, tá? Era talvez uma forma de dar ao Congresso a decisão de como é que vocês vão resolver aí, vão ser 6 para um lado, 6 para o outro, 6 BNDES e 6 bancos centrais, e o ministro da Fazenda é quem desempata conforme a circunstância. Esse foi o projeto mandado para o Congresso Nacional, e o que aconteceu é que durante todo esse tempo, durante 20 anos que o projeto tramitou, ele não foi a lugar algum, não houve consenso, e durante esses 20 anos a SUMOC permaneceu funcionando com seu conselho de 5 membros e criando suas raízes embaixo. Teve muitas variantes do projeto Correia e Castro, emendas e um trâmite parlamentar super interessante como uma narrativa da controvérsia entre desenvolvimentistas e ortodoxos, monetaristas e estruturalistas, muito mais legal, no meu modo de ver, do que outras instâncias desse debate, Roberto Simonsen versus Eugênio Boudin, por exemplo, porque aqui era um projeto de lei específico de formação do Banco Central, 20 anos de discussão, amplos debates no Congresso Nacional, todos eles bonitinhos na internet, dá para achar tudo isso lá, é uma documentação maravilhosa. E vejam, em 1962, o governo João Goulart, o assunto fica todo radicalizado, curiosamente a lei já estava um pouco mais madura, perto da sua forma final, e quando vem o golpe de 64, já tem uma versão praticamente pronta do que viria a ser a Lei 4595, ela teve que ser um pouco modificada, o relator, depois do golpe, foi o deputado Ulisses Guimarães, que fez a primeira versão da Lei 4595, que foi votada na Câmara, depois no Senado, tudo isso depois do golpe. O golpe de 64 não interrompeu o Congresso, ele cassou mandatos de alguns parlamentares, mas essa dinâmica aqui em particular desse projeto não se alterou. E o projeto acabou aprovado no último dia do ano de 1964, e vale observar que a solução final para a governança da moeda no Brasil foi fazer um Conselho Monetário Nacional, não com 13 membros, como inicialmente proposto, mas com essa composição que vocês estão vendo aí, que era o seguinte: o ministro da Fazenda é o presidente, tem 2 bancos de desenvolvimento, o BNDES e o Banco do Brasil, 4 diretores do Banco Central, incluindo o seu presidente, 2 membros de livre escolha do presidente da República, Gastão Vidigal e Rui de Castro Magalhães, ambos banqueiros, e 2 outros membros do Conselho sem direito a voto, que eram o ministro do Planejamento, Roberto Campos, e o ministro da Indústria e Comércio, um deputado muito ativo no assunto Banco Central, esse Daniel Farago. Todos amigos, todos estiveram envolvidos com a SUMOC. Eles tinham mandatos de 6 anos, era um Banco Central independente legítimo, que era criado ali naquele momento, ainda que sem estrutura, meio dentro do Banco do Brasil e tal, uma história heróica de colocar em funcionamento essa máquina. Dênio Nogueira é um personagem importantíssimo, ele escreveu um livro sobre isso, Casimiro Ribeiro também, o CPDOC coleta os depoimentos dessas pessoas, publica depois em livro. E aí esse sistema colapsa em 1967, e aqui eu acho que vocês estão vendo o gráfico mais incomum do mundo para explicar por que o Brasil teve uma hiperinflação. Isso que vocês estão vendo aí é o seguinte, é a composição desse conselho. Reparem o seguinte, em 1933, o Estado ganha o poder de dizer o que é moeda, quanto, como e de que jeito, como
se relaciona com as moedas estrangeiras e como é que faz o crédito. Pois bem, depois esse poder foi concentrado neste conselho. Então, a composição desse conselho diz muito sobre como é que a moeda vai ser controlada ou descontrolada. Então, se é um conselho controlado pelo Banco Central, mandatado para cuidar do poder de compra da moeda, como na partida, ok, mas depois ele começa a virar bagunça, porque vão saindo os diretores do Banco Central, entrando ministros gastadores, e mais bancos que são regulados pelo Conselho. Entra o IRB, entra a Caixa Econômica, entra o ACASEX, o Banco da Amazônia, o Ministério do Trabalho, o representante da CUT. O Conselho, que teve 9 no seu momento de maior independência, em 1967, é famoso o relato do Roberto Campos, na sua biografia. O que acontece? Troca o presidente, Castelo Branco fica doente, vem Costa e Silva resolve mudar o presidente e a diretoria do Banco Central. E foram dizer a ele que, presidente, os caras do Banco Central têm mandato, não pode mandar embora. E o Roberto Campos foi explicar e disse para o presidente Costa e Silva, mas olha, eles têm mandato e o Banco Central, o senhor sabe, é o guardião da moeda. Aí o presidente Costa Silva virou para ele e disse, o guardião da moeda sou eu. End of story, acabou a história, todos não foram demitidos, foram renunciados, e o autor dessa façanha, o novo ministro da Fazenda, Delfim Neto, nomeou o novo Banco Central, o novo Conselho Monetário, e começa a bagunça. Tá? E essa bagunça é documentada aqui pelas alterações na composição do Conselho, que vai virando uma esbórnia cada vez maior. Quando eu cheguei lá em 1993, tinha 21 membros e tinha propostas de colocar parlamentares, bancos estaduais, todo tipo de maluquice. O Plano Real reduziu para 3 o número de conselheiros, Fazenda, Planejamento e Banco Central. A gente queria 2, só Fazenda e Banco Central, não deixaram. Agora, se juntarem Fazenda e Planejamento, o Conselho Monetário vai ficar como a gente queria, só com 2 pessoas. Mas veja o seguinte, nos anos 80, ali, final, quando a gente está fazendo a Constituição, o tipo de sentimento que governava, deixa eu passar por aqui, que eu acho que é esse que eu estou. Essa fala do Montoro era muito importante, o voluntarismo da ocasião. Se o povo na rua derrubou a ditadura, vai derrubar também a inflação, como se fosse algo que o povo pode fazer. A passagem de baixo é de um membro da Assembleia Nacional Francesa durante a Revolução, igualmente, alguma coisa do tipo, olha, nós somos patriotas, nós não vamos, a inflação não pode acontecer conosco, porque nós somos do bem. E não é bem assim, não é porque o regime é democrático que ele está automaticamente defendido da inflação. Ao contrário, na verdade, a democracia coloca mais desafios sobre como os representantes do povo devem se organizar para evitar a esbórnia monetária e não abusar dos poderes que o Estado dispõe para fabricar moeda. A experiência que começa aí, veja, a taxa de inflação, ela vai se acelerando na direção dos 20% quando vem o congelamento do plano cruzado, depois vem o congelamento do plano Bresser, o congelamento do plano verão, o congelamento do plano Collor, DJ, mais isso. E, cada raiozinho é um congelamento, né? E o real não teve congelamento. Nuvenzinha verde, reforma monetária, moeda nova, desindexação, tablita, troca de zero, essas coisas. E isso aí é confisco de ativos. Tudo isso a gente fez nesses anos loucos aí, onde só nos 15 anos anteriores do Plano Real a gente acumulou esse tanto aí de inflação,
o outro número de baixo a gente já viu. Agora deixa eu convidar vocês a experimentar essas bagunça monetária pelo lado visual da coisa, que acho que dá um ângulo antropológico mais interessante aí dessa confusão toda. Vamos voltar a 1942, essas eram cédulas de R$1000. Aquela carimbada é da Caixa de Estabilização, que é de 1928. O carimbo fazia aquelas notas conversíveis em ouro. A Caixa de Estabilização é um currency board que a gente teve durante esse período que desmontou com a depressão. O Tesouro emitia dinheiro, em outra época o Banco do Brasil também. Quando, em 1942, o R$1000 foi substituído pelo Cruzeiro, tinha 33 tipos de cédulas do Tesouro Nacional em circulação, e é melhor eu passar do que o nosso DJ aqui. Onde é que está o comando dos slides? Eu aperto aqui e não acontece nada. Cabine, cabine. Então, cabine, volta aí eu faço o sinal para passar, ok? Vamos lá, mais um. 42 tipos de cédulas nesse momento, algumas vocês estão vendo aí, por favor, resolveram transformar em cruzeiro. Então aqui vocês veem, por exemplo, uma nota de R$1000, 500 mil réis, que tem um carimbo, primeira vez que se usou um carimbo, mas um carimbo super sofisticado para fazer 500 mil réis virar 500 cruzeiros. Faz de conta que não tem troca de zero, o nome da moeda é R$1000, como se pudesse ser outra coisa, mas então virou 500 cruzeiros e um carimbo todo sofisticado com marca d'água, como se para fazer um carimbo, para reduzir o valor, precisasse ser alguma coisa não falsificável, não era necessário, por favor. Em seguida veio, em 1942, essa nova família de cédulas, a cédula de Almirante Tamandaré, a cédula mais famosa era essa do Cabral, eu lembro dela de criança, aqui ela já está com o carimbo que ela recebeu em 1967, é o segundo carimbo da nossa história, um carimbo redondo mais vagabundo, mas que precisava ser muito sofisticado, um carimbo para tirar 3 zeros. Reparem que está escrito ali no dístico, pode passar aí, lá em cima, a República dos Estados Unidos do Brasil pagará ao portador desta a quantia de, vejam que curioso, era como se fosse uma promessa de pagamento, um resquício da época que isso era pagável em ouro, agora não é pagável senão na própria coisa. Então é uma promessa cujo instrumento de pagamento é a própria expressão da promessa. Está estranho que se pagará ao portador dessa quantia de, representada pela própria coisa, né? Estranhamente. Depois, esse dístico muda para valor legal, já um pouco depois. Depois isso vai mudando, pode passar. Esta é a família que existia em 1967, quando vieram esses carimbos redondos, e reparem que como o 1000 virou um cruzeiro, nós tivemos um caso raro de uma cédula de 1 centavo, porque a cédula de 10 cruzeiros velhos passou a ser uma cédula de 1 centavo, como diz o carimbo. Volta aí, DJ, desculpa. E aí, 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos, um cruzeiro novo, 5, 10. Quando se fez a lei do Cruzeiro Novo, nem se imaginava que depois ia ter que vir essa nota nova do Tiradentes, teve que ser feita uma lei nova, depois outra lei nova para o Santos Dumont, quando então se verificou que não, tem que fazer uma lei que deixa fazer notas de maiores denominações à medida que a necessidade vai aparecendo. Por favor, mais um. Aí, chegou em 1970, sem corte de zero, o Cruzeiro Novo passou a ter essa expressão aí gráfica mais
tinha, não era mais Cruzeiro Novo, voltou a ser Cruzeiro com um desenho novo que não se confundia com o anterior. Era uma família de cédulas desenhada pelo Aloysio Magalhães, por favor. E ele fez até a nota de 100, um desenho moderno, bonito e tal, mas o Aloysio morreu e não pôde continuar, e a partir daí o padrão gráfico mudou um bocadinho, mas já tínhamos notas de 200, 500 e foi preciso ir além. A nota de 1000 com o Barão ficou famosa com o Jô Soares. Ele tinha um quadro no programa de televisão dele que falava "Lá vai Barão", era um indivíduo que tinha uma mulher gastadora, a mulher falava que saía para fazer compra, ele dizia "Lá vai Barão", era aquele Barão ali. Castelo Branco aparece na nota de 5.000, Rui Barbosa na nota de 10.000, vamos acompanhando aí os heróis, ver se vocês conhecem eles todos, Oswaldo Cruz, e quem melhor para ser o patrono da nota de 100.000? O país emite uma nota de 100.000, ele já está ali no limiar do ridículo, é muito zero, sobretudo uma nota de 100.000 com o carimbo que corta 3 zeros e põe mais 2 zeros, é uma nota que tem 5 mais 2, 7 zeros, é muito zero, ou seja, o sujeito intuitivamente olha uma espécie de uma nulidade quando vê essa manifestação artística e monetária. Tem o JK sem carimbo 100.000, com carimbo 100.000 e sem os zeros e sem o carimbo. É um patrocínio interessante da inflação. A família já sem o carimbo, vejam, o Rui Barbosa aparece sem os zeros, Oswaldo Cruz também, e a nota que seria de 500.000, que passa a ser de 500 só, estamos no cruzado, governo Sarney, Vila Lobos, na nota de 500. Machado de Assis, homenageado na nota de 1.000, grande festa na academia, parte da candidatura Sarney, a condição de imortal, não é isso? Homenagem a Machado de Assis, no entanto, já percebido, depois que a inflação volta a acelerar depois do cruzado, que essa homenagem não é bem uma homenagem. Foram várias as análises de como Machado foi humilhado, começando sua vida na esfera monetária com uma nota de 1.000, que começa valendo alguma coisa como $10 e termina valendo nada e saindo de circulação, não antes de, por favor, mais uma, receber bom, Machado inaugura uma outra prática que, deixa eu dizer, não tem mais promessa de pagamento, não está mais escrito valor legal nem nada disso. Tudo que aparece com Machado de Assis ali é Deus seja louvado. Não é uma promessa, é um desabafo. Mais uma, por favor. Bom, aí veio o plano Bresser, que não teve troca de moeda, não teve essas coisas todas, teve muitos problemas por causa disso, mas o plano Verão, lá no começo de 89, cria o cruzado novo, um carimbo triangular, corte de 3 zeros, pobre do Machado recebe esse carimbo horroroso e os acadêmicos ficam todos tristes porque o seu patrono foi meio que humilhado. Uma coisa aí, Portinari recebe o carimbo triangular e começa um pouco da esbórnia. Vejam, isso aí é o verso da nota do Portinari, que já começa a brincadeira. No próximo slide, a revista Médica faz essa brincadeira e tem vários lugares do mundo que fizeram a mesma brincadeira, zero, a unidade monetária zero, zero cruzeiro na cédula do Portinari, e ali Cildo Meireles, artista brasileiro consagrado nos anos 70, faz esse desenho da nota de zero cruzeiro. Ela é impressa dos dois lados, é uma xilografia do tamanhozinho de uma cédula de dinheiro, impressa dos dois lados, que é legal colocar inclusive num sanduíche de acrílico, para as pessoas verem dos dois lados. Cildo fez de propósito esse jeito, dizendo assim: eu vou fabricar
uma coisa que é 0 cruzeiros e que vale mais do que esse cruzeiro vagabundo aí que o governo está emitindo. Vou colocar, homenagear um índio, e vou botar ali um sujeito fazendo pipi na parede, e quem quiser comprar essa coisa aí, está à venda. Foi uma gravura, ela tem uma tiragem limitada, que de propósito ele não pôs quantas fez, como é comum na gravura, né? Você compra, tem lá 16 de 50, alguma coisa assim, o exemplar 16 de 50 impressas. Aqui não tem, de propósito, ele não diz quantas emitiu, igualzinho faz o Banco Central. Né? E aí, quanto vale isso? Depende da escassez, deve estar custando uns 10 mil reais, se forem comprar aí nos mercados de arte. Uma brincadeira super interessante, não é por outra razão que é um camarada aqui que está exposto na Tate, lá em Londres, por favor. No Cruzado Novo, perdão, a nota mais bonita, talvez, de toda essa série é essa do Drummond. Antes dele teve aquele outro personagem ali, quem sabe quem é? Está escrito, né? Bom, Carlos Chagas, mas assim, já são heróis nacionais menos óbvios para a maior parte das pessoas. Mas Drummond, essa nota é de um momento que talvez vamos dizer, a capacidade da Casa da Moeda produzir um trabalho iconográfico espetacular, fica bem clara para cada uma dessas cédulas. A Casa da Moeda pesquisa o personagem, pesquisa sua iconografia, procura várias imagens, elas estão no verso e na frente da nota, enfim, é belíssimo. E depois essa expressão dele é impagável, como alguém que se pergunta que raios eu estou fazendo nessa posição, prisioneiro desse regime monetário irresponsável. Daqui a pouco vou receber um carimbo humilhante. E já exploramos os personagens do Segundo Império, do começo da República. Agora vamos aos poetas, temos muitos. Então, depois do Drummond, Cecília Meirelles, e aí teve um problema, que foi a Casa da Moeda dizer: escuta, estamos tendo que fazer uma cédula nova a cada 1 mês e meio. Não dá. Nosso trabalho industrial e iconográfico e de design, imprensas novas, leva pelo menos 3 meses. Então, durante esse intervalo, a gente tem que fazer uma nota meio embromada, tem que usar assim, as prensas que existem e tal, e fazer uma composição assim, um pouquinho improvisada. Ok, não tem outro jeito. Então, aquela nota de 200 cruzados novos foi a primeira dessa série. Usou CC Filhos da República, que já existia, e todos os grafismos são de outras cédulas que já tinham sido feitas no passado. E então, reconhecendo, é uma nota familiar, né? Então foi a primeira nota que foi feita dentro desse conceito que não vamos homenagear ninguém porque não dá tempo. Então, tá bom. Em seguida voltou-se à rotina dos heróis nacionais, porém já estava complicado achar heróis nacionais. Esse aqui, vamos dizer que a gente já está na série B ou C de heróis nacionais. No offense aí ao Augusto Busch, que está ali homenageado, muito poucos aqui conhecerão, mas o carimbo retangular, que vem agora, sem corte de zeros, é o Plano Collor, é a mudança de padrão monetário do Cruzado Novo para o Cruzeiro do Collor. Por favor, mais um. E aí são as cédulas do Collor, 1000 cruzeiros. Não teve corte de zeros, então já teve logo uma nota de 1000 com o Marechal Rondon, aí uma nota de 5000 que aparece em 2 versões, uma, vamos dizer, genérica e outra com o Carlos Gomes, 10.000 Vital Brasil e 50.000 Câmara Cascudo, grande escritor maranhense. A nota de 100.000, segunda vez na nossa história que a gente faz uma nota de 100.000, tem esses passarinhos aí que vão aparecer de novo, por isso estão aí, quando a gente tem que fazer o real, tem que fazer mais ou menos o que a Casa Moeda fez com pouco tempo.
Muito bem, adiante. Chegamos a fazer uma nota de 500 mil, que é esta com o Mário de Andrade. E reparem que quem assina já é Fernando Henrique, não sei se dá para reconhecer a assinatura, já estávamos lá, eu já estava lá, então lembro bem do nosso pânico em, será que nós vamos ter que emitir uma nota de 1 milhão? Nenhum de nós vai viver com esse vexame, então que tal fazer logo um corte de zero para a gente experimentar toda a tecnologia de reforma monetária, como é que faz? Então fizemos o Cruzeiro Real com esse carimbo redondo aí que cortava 3 zeros, e não era só pela estética da coisa, mas é que os computadores e máquinas de calcular não aguentavam mais tantos zeros nas quantias grandes. Quando você tem uma nota de 500 mil, que é a maior nota num modelo inflacionário, ela vale 5, 10 dólares. Então, 1 bilhão que você tem que fazer em transações financeiras no sistema financeiro é uma quantidade de zeros que os computadores não aguentam. Então, cortou-se zeros e aí, estávamos prontos para a experiência do real. Antes do real, depois do Mário de Andrade, que seria a nota de 1 milhão, foi a nota de 1.000 cruzeiros reais, com essa homenagem quem sabe quem é aquela pessoa ali, né, homenageada na nota de 1.000 cruzeiros reais. Foi o último personagem homenageado. Eu devo lembrar, coisa engraçada também, que nessa ocasião acontecia 2 coisas vexaminosas. Uma, o Banco Central, ou a Casa da Moeda, recebia a delegação de uma família que queria que seu antepassado ilustre fosse homenageado com uma cédula. Aí o Banco Central, a gente olhava um para a cara do outro, não, esse personagem ali não dá para botar na cédula não, é um desembargador obscuro, enfim, não, obrigado. Mais vexaminoso ainda era a gente mandar uma delegação visitar os herdeiros de um brasileiro ilustre, pedindo autorização para ele ser homenageado por uma cédula, e com esse trabalho iconográfico todo da Casa da Moeda, e a família dizer não. Não queremos. Anísio Teixeira, educador, foi o último pessoa homenageada. A partir daí, resolvemos trabalhar os tipos regionais, começando com o gaúcho e com a baiana. O próximo passo podia ser o carioca, o paulista, o sergipano, tinha 27 estados para explorar. Esse problema iconográfico no texto circulante, quando então veio o real. Pode passar, por favor. E ele começa de uma maneira curiosa, que foi como que a inoculação de um vírus do bem na economia, que foi a introdução da URV, através desse instrumento que vocês estão vendo aí. E foram muitas horas para escolher cada palavra de cada um desses artigos que vocês estão vendo aí, e definir essa coisa chamada unidade real de valor como uma espécie de moeda de conta. Ela é instituída como algo dotado de curso legal para servir exclusivamente como padrão de valor monetário. É uma linguagem muito rebuscada juridicamente, mas sólida para dizer que isso é uma moeda só de conta. Tem curso legal, deve ser reconhecida pela lei como uma régua de medir valores, mas apenas como padrão de valor. Ela não tem curso forçado, nem poder liberatório, portanto não é ainda meio de pagamento, é só um indexador, uma moeda de conta, mas o fato é que o Cruzeiro Real é mantido enquanto a gente cria esse negócio, e está dito ali que a URV, junto com o Cruzeiro Real, integrarão o sistema monetário nacional, continuando o Cruzeiro Real a ser um meio de pagamento dotado de poder liberatório. Essa
poder liberatório é o poder de liberar o devedor de uma dívida, por isso que se diz, libera você de uma dívida, de uma obrigação que é aceitável de forma obrigatória em pagamento. A partir, bom, aí esse negócio foi criado com um valor, uma taxa, são duas moedas, não é isso? Então, quantos cruzeiros reais vale uma URV? No parágrafo 2º está dito ali que no dia 1º de março de 1994, uma URV valeria 647 cruzeiros reais e 50 centavos. E daqui a pouco eu explico por que esse valor. E mais, é o seguinte, essa coisa aí com o nome de composto químico, URV, ela será no futuro a nossa moeda de pagamento, ela vai ter poder liberatório quando for emitida, e aí ela vai se denominar real. Tecnicamente, portanto, o real foi criado aí, isso foi 28 de fevereiro de 1994, a medida provisória original, que virou lei em maio de 94. Pode parecer um foguete, mas foi esta a mágica. E o que era 647,50, por favor, próximo, era a taxa de câmbio entre o cruzeiro real e o dólar. Ou seja, o que foi feito nesta mesma lei que criou a URV? De um lado, através de um decreto 1066, nós criamos uma regra para dizer qual seria, quanto a URV valeria a cada dia em cruzeiros reais. E o que a regra dizia é que ela seguiria a inflação medida por uma média de 3 índices, o GPM, o FIP terceira quadre e o IPCA-E, todos índices que ficavam disponíveis no último dia do mês, de tal sorte que a gente podia ao longo do mês ir ajustando para quando o mês fosse fechado e a gente tivesse o valor exato da inflação, o URV do mês tinha a exata variação da taxa de inflação medida pelos 3 índices. Era assim que funcionava o FIR na ocasião. Criávamos, portanto, uma espécie de UFIR nova, parte do sistema monetário. Construção, para que isso, né? Bom, simultaneamente, o Banco Central todo dia operava câmbio, comprava e vendia, e uma resolução do Conselho Monetário, essa aí, 2053, dizia que o Banco Central ia vender dólar toda vez que a cotação do dólar batesse no valor da URV. A cotação do dólar em cruzeiro real batesse no valor da URV. E, volta aí, DJ, desculpa. E aí, todo dia variava aqui a taxa de câmbio entre cruzeiro real e o dólar, todo dia variava a URV como em relação ao cruzeiro real. O que essas duas coisas faziam era fazer com que, por arbitragem, a URV se tornasse uma espécie de dólar. E de tal sorte que isso aí, no fundo, era uma espécie de dolarização sintética, que não era dolarização de verdade, e só de conta, não de pagamento. Então, estranho. Será que as pessoas vão entender esse negócio? Para explicar para o presidente da República, foi uma encrenca. Mas, ok, foi para a rua como a gente quis, depois de muita explicação. E, por favor, o próximo aí, veja que uma das coisas que a medida provisória dizia era as pessoas, quando afixarem preços nas lojas, tinham que podiam colocar o valor em URV junto com o valor em cruzeiros reais. Então, com isso, é uma maneira de retardar um pouco a marcha da inflação em cruzeiro real. Então, o que acontecia é como nesse caso aí dessa barraca de coco lá de São Conrado, na frente da minha casa,
Pelo cartaz, eu sei que nesse dia a URV era 700 cruzeiros reais. Portanto, eu sei que é o dia 8 de março. Eu sei, portanto, que era uma semana depois da medida provisória. O cara do coco tinha entendido perfeitamente qual era o jogo. Tá? O preço do coco, eu sabia, porque frequento essa praia, o preço do coco era $1. Então, agora virou uma URV e está tudo muito bem, vida que segue. E foi mais ou menos isso que aconteceu depois. Esses eram os 3 índices com base na qual a URV tinha sua variação determinada. Essas são as taxas de inflação nesses meses aí. Janeiro e fevereiro foram os meses anteriores à URV. Vejam que a inflação estava chegando em 40% ao mês. Durante a vida da URV, ela foi do 40, quase chegando por 50, tanto que a URV, no seu último mês de vida, variou 46,6%, e o último valor da URV em cruzeiros reais, ela foi andando, foi 2.750. E dia 1º de julho, que foi o dia que viramos a chave, extinguimos o Cruzeiro Real e a URV mudou de nome, veio essa medida provisória aí com esse enunciado. A partir do dia 1º de julho de 1994, a nossa unidade monetária passa a ser o real, que vai ter curso legal em todo o território nacional. A paridade entre o real e o Cruzeiro Real é a última da URV, que é 2.750. Criava uma confusão, porque até então tínhamos feito reformas monetárias, onde a unidade monetária nova era 1.000 da antiga, agora era 2.750 da antiga para uma da nova. O Cruzeiro Real deixava de existir e o problema passava a ser com as cédulas, né? Veja, a baiana, que valia 50.000 cruzeiros reais, se a gente fosse colocar um carimbo, usando a paridade 1 para 2.750, a baiana seria uma cédula de 18,182. Não tem nenhum cabimento como unidade do sistema monetário nacional. Então não podia carimbar as notas. Então, pela primeira vez na nossa história, talvez desde o Cruzeiro de 42, a gente teve que colocar uma família inteira de cédulas de uma vez no mercado, trocando todo o meio circulante do país em um único fim de semana. A gente vinha sempre trocando uma cédula, a de maior valor, e tirando de circulação a de menor valor. Agora, tirar todas de circulação e botar uma família inteiramente nova, com uma taxa de câmbio de 1 para 2.750, e será que isso vai dar confusão? Zero confusão. As notas que foram para a rua são essas aí que vocês estão vendo, que vocês conhecem muito bem. No primeiro momento foram só essas, 1, 5, 10, 50 e 100, muito parecidas com a cédula de 200 cruzados novos que vocês viram em algum momento aí para trás, com o passarinho. Todos os grafismos eram de prensas pré-existentes. Por favor, mais um. Vejam aí a nota antiga de 200 cruzados novos e o passarinho que tinha aparecido em 100.000 cruzeiros, eram colagem com os materiais que já tinha e correndo 24 horas por dia para aprontar essa coisa no plano da iconografia, do design, da indústria, e depois distribuir esse meio circulante aí pelo Brasil inteiro. Foi heróico esse esforço. Depois vieram as notas de 20, as notas de 2, a nota de 1 saiu de circulação. O pessoal acha tão bonita a moeda de 1 que ela vai para a circulação e some, porque as pessoas guardam, é bonitinho, né? Enfim, e agora as notas têm tamanhos diferentes para diminuir a falsificação. A falsificação mais comum é descolorir uma nota de pequeno valor e tentar fazê-la ficar com a maior valor. Agora não dá para fazer porque o tamanho é diferente. Isso aqui, para a gente terminar, é o seguinte. Tá bom, vamos aqui ao que interessa.
gráfico lá de cima que vocês veem, taxas mensais de inflação, parece que o Plano Real, de fato, pôs fim a esse flagelo que foi a inflação brasileira, vinha 46%, 45% ao mês e parece desaparecer quando você olha no mês a mês. Mas não é bem assim, não. O milagre da URV não foi tão avassalador que terminou com o problema, não. E esse outro gráfico ali, guerra convencional, ele dá mais uma ideia mais próxima de como foi gradual e penoso e difícil o processo de estabilização. Aquele gráfico ali é feito da seguinte maneira: eu quero olhar taxas anualizadas, acumuladas ou acumuladas em 12 meses. Para o primeiro mês do real, eu anualizei a inflação de julho, primeiro mês de vida da moeda, onde a inflação foi tipo 6%, 120 ao ano, um número gigante, mas com todas as bagunças acontecendo naquele mês, ok. No segundo mês já foi 3, no terceiro mês perto de 2, e ali eu vou construindo anualizado 1 mês, anualizado 2 meses, anualizado 6 meses, quando chega em 12 meses é o acumulado de 12 meses. Os primeiros 12 meses de vida do real, a inflação foi de 33%, ok? Acumulado. Ou seja, fomos de 46% ao mês, que dá, sei lá quanto, 10 mil, 15 mil% ao ano, para 33%. Tá? Primeiros 12 meses de vida do real, que significa ali junho de 1995. E vejam que foi caindo, a inflação cai abaixo de 10% ao ano só em 1997, final de 96. 1997 caiu abaixo de 5% ao ano. E no ano calendário de 1998, a menor taxa de inflação da história do Banco Central, 1,6% ao ano. 1,6%. Saímos de 46 ao mês para 1,6 ao ano. Ok? Isso é quando a gente pode dizer que o Plano Real cumpriu a sua missão. Isso é, vamos dizer assim, o zero técnico, que é a inflação igual à inflação americana. Portanto, desindexa as mentes das pessoas. É o tipo de inflação que faz você não ficar mais preocupado se o seu reajuste de aluguel é semestral, anual ou quinquenal. Se é anual, 1%, caramba, que diferença faz? Não é isso? Preços relativos reais têm variância maior do que isso. Tá? Então, a desindexação ocorre na mente e não na lei. O reajuste anual é permitido em qualquer contrato, mas em muitos casos sequer é praticado direito, sobretudo quando a inflação tinha essa ordem de grandeza. Depois, bom, nós fizemos o acordo com o fundo no final do ano de 98, e em seguida a moeda flutuou, e esse último gráfico aí que vocês veem é de inflação anual, deu uma embicada para cima depois da flutuação da moeda, chegou a chegar perto de 10, mas voltou. Depois, no final do segundo governo do Fernando Henrique, com a eleição do Lula, o câmbio a 4, a inflação chegou perto de 20. Depois, tudo na vigência de metas de inflação e câmbio flutuante. Depois volta, e o acordo com o fundo terminado pelo governo PT em 2006, mas ele foi obedecido durante todos esses anos aí, entre 98 e 2006, e desde então é o regime de metas que a gente conhece, não está ali atualizado, aquele gráfico para se não me engano, em junho de 17, a inflação já voltou ali para perto, já chegou perto de 2 de novo, ou seja, voltamos ao nosso melhor momento, mas o
recorde continua sendo 1998. Para encontrar uma taxa de inflação no Brasil anual menor do que nós tivemos em 1998, temos que ir para antes da Primeira Guerra Mundial. Isso foi o tamanho da realização que a gente conseguiu. A história do livro termina em 2013, justamente porque tudo isso que eu contei forma um todo, uma saga, o ovo da serpente, a serpente desabrochando, o caos, as tentativas, depois a rearrumação, onde os eixos da legislação monetária, cambial, a organização do Banco Central, a organização dos bancos públicos, o Conselho Monetário, tudo se organiza. Tá? A tentativa de desorganização que vem com a nova matriz e com Dilma Rousseff não é tratada no livro, senão como uma nuvem que se aproxima. Não quero entrar nisso para transformar um livro de história numa coisa que termina no último fim de semana, para mantê-lo como uma história de um período que tem princípio, meio e fim. E, portanto, em 2013 também não é o momento que a nova matriz fez o estrago que a gente sabe que faria depois. Aquelas capas ali do The Economist, uma é de 2009, a outra é de 2013, salvo engano. Então a revista meio que prognostica que alguma coisa ruim vai acontecer, mas ainda não foi o caso. Em matéria de progresso institucional, foi uma maravilha, porque essa bagunça macroeconômica aí perpetrada pela nova matriz e seus condutores não trouxe de volta a doença. As instituições resistiram e a construção que foi feita com tanto esforço ao longo desses anos aí do real se mostrou sólida. E com isso eu encerro essa narrativa, agradecendo a atenção de todos e lembrando que a responsabilidade por manter essa conquista da sociedade brasileira de pé agora é com vocês. Muito obrigado.